Você aprendeu que a história do Brasil começa em 1500, quando os portugueses chegaram por acaso a essas terras. Mas e se eu te dissesse que essa história começa muito antes? Milhões de pessoas já viviam aqui. E não em pequenas tribos isoladas, mas em sociedades organizadas, com cidades, estradas, agricultura avançada e conhecimento profundo da floresta. Hoje você vai descobrir a verdadeira história da Amazônia antes da chegada dos europeus. Uma história que foi apagada, distorcida e esquecida por séculos. Durante muito tempo, a narrativa era simples. A floresta amazônica era um vazio verde, habitada apenas por pequenos grupos nômades, sem grande influência sobre o ambiente. Mas essa ideia começou a ruir com novas pesquisas. Arqueólogos e cientistas começaram a encontrar evidências que apontavam para outra realidade. A Amazônia abrigava civilizações inteiras, com milhões de habitantes. Essas pessoas construíam cidades interligadas por estradas, canais e estruturas que resistiram ao tempo, escondidas sob a mata densa, como se fossem fantasmas do passado, esperando para serem redescobertos. Mas como encontrar vestígios de civilizações em uma floresta tão densa? A resposta está na tecnologia. O lidar, uma espécie de radar a laser embarcado em aviões ou drones, permite varrer a floresta e revelar o que está escondido debaixo da vegetação. Com ele, os pesquisadores descobriram redes de cidades simétricas, geóglifos gigantes, sistemas de irrigação e plataformas cerimoniais construídas com precisão. Tudo isso aponta para sociedades complexas e altamente organizadas. Em regiões como o Alto Xingu, por exemplo, surgiram evidências de centros urbanos conectados por uma rede de caminhos, sugerindo um planejamento urbano surpreendente. E o mais impressionante, a floresta que vemos hoje não é puramente natural. Ela é, em parte, fruto da ação humana. Povos indígenas cultivaram espécies alimentícias, criaram áreas de alta biodiversidade e desenvolveram um solo fértil conhecido como terra preta, algo que até hoje intriga os cientistas. A Amazônia foi por milênios um laboratório vivo de agricultura sustentável, manejo ecológico e equilíbrio com a natureza. Isso desafia a ideia de que os povos indígenas viviam em harmonia passiva com o ambiente. Eles modelaram a floresta e fizeram isso de forma sábia. Com a chegada dos europeus, tudo mudou. Em poucos anos, doenças como a varíola e o sarampo dizimaram populações inteiras. As cidades desapareceram, os caminhos se apagaram e os relatos dos cronistas passaram a ser tratados como fantasia. Um dos mais conhecidos, Gaspar de Carvajal, descreveu cidades grandes e densamente povoadas no coração da Amazônia. Mas por séculos, seus relatos foram ignorados. A destruição causada pela colonização não foi apenas física. Ela apagou também memórias, culturas e saberes. Felizmente, essa história está sendo reescrita. A arqueologia, a ciência e as comunidades indígenas estão mostrando ao mundo que o Brasil tem um passado muito mais antigo e sofisticado do que se imaginava. Não estamos falando apenas de preservar a floresta, mas de reconhecer que ela carrega as marcas de uma civilização que soube viver com equilíbrio, engenhosidade e respeito pela natureza. É hora de dar voz às histórias que foram silenciadas, de honrar os verdadeiros construtores da Amazônia. A história do Brasil não começa com a chegada de navios europeus. Começa muito antes, nas margens dos rios, nas trilhas da floresta, na sabedoria dos povos originários. E o mais importante, essa história continua viva. Se você acredita que é hora de valorizar o verdadeiro passado do nosso país, compartilhe esse vídeo. Comente. Faça essa história chegar a mais pessoas. Porque entender o passado é o primeiro passo para construir um futuro com mais verdade, respeito e consciência.